A desesperança com a política é um problema moderno que aparece em pesquisas de opinião e fatos como, por exemplo, o alto nível de abstenção na eleição da maioria dos países. Muitos dizem que as eleições têm sido sistematicamente marcadas por serem os piores momentos da democracia na maioria dos países. Como mudar isso? Que tema moderno pode ter a força de reconciliar a esperança com a atividade política? O aquecimento global e outros problemas ambientais apontam para a sustentabilidade como o grande tema do século. Mas por que tanta dificuldade em firmar acordos internacionais? Porque os políticos ainda não acenam para a sustentabilidade de uma maneira integral. E quando fazem, será que conseguem ter ressonância e atingir todos os eleitores que se declaram interessados no assunto? Para examinar este tema, convidamos essa semana o arquiteto e urbanista Nabil Bonduki, vereador do PT eleito pela cidade de São Paulo, e Carlos Melo, sociólogo, doutor em ciência política pela PUC e professor de sociologia e política no INSPER. Uma pergunta geral para ambos. Qual a importância hoje política do desenvolvimento sustentável no Brasil? Eu acho que é um tema que infelizmente não entrou na agenda. Né? Ele entra como uma espécie de uma perfumaria, infelizmente, né? É mal não falar a respeito, mas à medida que ele não é um tema na sociedade, à medida que o eleitor não coloca isso como uma questão que vai definir o seu voto, os políticos acabam utilizando para atingir um nicho. Não é? O que eu acho um problema seríssimo, não no longo prazo, já no curto, médio prazo. As cidades perdem sua condição sua qualidade de vida terrivelmente em virtude disso. Nabil, qual o teu diagnóstico sobre essa questão? Olha, eu acho que a maneira de enfrentar e discutir a questão da sustentabilidade é tratá-la de uma maneira mais transversal, porque o problema da sustentabilidade ele está presente na mobilidade, ele está presente na habitação, está presente no uso do solo, ele está presente nas políticas de desenvolvimento de uma maneira mais geral. Então eu acho que nós temos que discuti-lo, não diretamente na sustentabilidade, mas discutindo os temas, que são os temas que interessam para a população mais ampla, o tema do emprego, o tema, né, das enchentes, para pegar uma questão que agora no verão é tão importante, o tema da mobilidade, introduzir a questão da sustentabilidade como um elemento importante. É claro que isso muitas vezes não está tão forte como aquilo que diz respeito ao cotidiano da vida, né, de cada cidadão, porque ele quer ter o ônibus. Às vezes não importa muito se o ônibus é a diesel ou tem uma energia limpa, né, mas eu acho que a partir dos temas concretos, que eu acho que pode-se entrar na discussão da sustentabilidade. E eu não sei, pelo menos com o tipo de eleitor com quem eu tenho me relacionado, é um tema que tem importância. Tá certo que é um nicho, né, como, né, já foi dito, é um nicho. Né, quer dizer, tem alguns eleitores que têm essa preocupação. Mas eu acho que com o processo de educação, com o processo de consciência em relação aos aspectos da sustentabilidade, eu acho que esse tema vai ganhar mais espaço e vai ganhar espaço nos temas que são de interesse, né, da população como um todo. Carlos, o tema está inserido nos debates, nas plataformas. Como é que o eleitor se relaciona com ele? Está também na escolha do eleitor? Não, Gabriel, quando a gente fala o eleitor, nós estamos falando de muita gente. Não é? É claro, de uma parcela do eleitorado que numa eleição apertada pode ser significativa, é claro que está presente. Não é? Agora, o grande desafio para político, o grande desafio para parlamentares como o vereador Nabil, por exemplo, é ampliar, é tirar isso do nicho e transformar essa questão em algo mais amplo. Não é? Agora, para que a gente faça isso, nós vamos ter que enfrentar valores que são valores terríveis da sociedade moderna. Não é? O consumo, por exemplo, é um valor muito mais forte, muito mais presente, muito mais vital do ponto de vista do eleitor, do que a sustentabilidade. Acontece que o consumo põe a perder a própria ideia de sustentabilidade. Não é? Então a gente precisa ter coragem, e o termo é ruim, mas é um termo do passado, coragem política,
para fazer esse enfrentamento, inclusive desagradando vários eleitores, desagradando, não sendo muito doce para os ouvidos talvez da maioria da população. Eu acho que talvez a gente devesse trabalhar de maneira mais articulada, né? Esses três valores que estão hoje muito presentes na política. O crescimento econômico, né, que está ligado à questão de emprego, né, geração de emprego. O tema da inclusão, que tem a ver com o consumo. Né? Nós estamos num momento em que, né, muitos brasileiros estão sendo incluídos no mercado de consumo. E o tema da sustentabilidade. Eu acho que se a gente trabalhar esse tema de maneira mais conjunta e talvez, né, já educar esse consumidor a introduzir os valores da sustentabilidade na sua lógica de consumo, talvez dê um passo importante. Agora, muitas vezes as coisas estão em disputa, né? Por exemplo, você pega um alimento orgânico, né? Ele é muito mais caro do que o alimento não orgânico, né? Então nós temos que ter políticas porque, veja bem, a questão do bolso pesa muito, né, para o consumidor, para o cidadão. Então as políticas governamentais precisam ir no sentido de fazer com que o custo, né, da sustentabilidade ele seja menor do que ele está sendo hoje. Você, na prática, também aderiu àquele programa Cidades Sustentáveis da Rede Nossa São Paulo. Como é que foi isso? Você gostou das ideias? Eu, na verdade, participo desde o início, né, da Rede Nossa São Paulo. Essa é uma discussão já bastante consolidada, né? Eu acredito que o importante do programa Cidades Sustentáveis, como nós já temos aqui em São Paulo, os governantes assumirem as metas, poderem ter metas para os mais diferentes assuntos, e poderem, dessa maneira, se comprometerem com as políticas públicas que levam a atingir essas metas. Acho que essa é a questão mais importante, porque o programa Cidade Sustentável é um programa amplo, né, que pega praticamente todas as esferas de política pública na cidade. Então, eu acho que é um programa importante. Agora, nós estamos avançando no sentido do compromisso do prefeito, principalmente dos prefeitos, dos vereadores, com os programas, que até então não havia. Por exemplo, aqui em São Paulo, por exemplo, o Fernando Haddad, eu participei inclusive da elaboração do programa de governo dele, assumiu certas metas na campanha, que foi importante, que o Serra não assumiu. 55 mil unidades habitacionais, por exemplo, de habitação, atingia 10% de coleta seletiva. Agora, em final de março, né, com 90 dias, ele tem que apresentar as metas, né, para a Câmara Municipal, as metas que têm que ser compatíveis com, né, o programa e vai ser cobrado durante 4 anos. Então, acho que isso dá materialidade para a avaliação dos governantes. Isso é muito positivo e o programa Cidades Sustentáveis é aquele que, de certa forma, introduziu isso no país. Na sua campanha, você consegue mensurar o peso do desenvolvimento sustentável eleitoralmente? Teve um peso na sua eleição? Olha, eu acho que teve sim, talvez não assim do desenvolvimento sustentável, mas acho que as preocupações que eu venho tendo já há muitos anos com esse tema, fez com que uma parcela do eleitor me identificasse como um possível vereador que vai levar adiante essas causas, esses valores, né? Isso fez, inclusive, com que tivesse muito voto fora do próprio partido meu, né? Eu fui o vereador mais votado do PT na chamada Zona Azul, que é a zona onde o eleitorado predominante é do PSDB, e foi basicamente pela identidade que o eleitor dessa região tinha com as minhas ideias, independente inclusive da filiação partidária. Eu acho que isso reflete um pouco essa questão, que não é só a questão da sustentabilidade. A questão da sustentabilidade é a questão de cuidar dos aspectos, vamos dizer assim, da ética na política, que faz parte também da sustentabilidade em uma outra esfera. Tem a ver também com a questão de defender as questões sociais, né, poder fazer essa combinação entre a questão social e a questão de sustentabilidade, que eu acho que é uma questão importante, que a gente chama do socioambientalismo, que acredito que é aquilo que é o nosso horizonte, porque não adianta também uma visão de sustentabilidade isolada, né, da questão social. Acho que para o Brasil do século XXI, essas questões têm que sair juntas, senão elas vão ser insuficientes. Vamos para o intervalo e daqui a pouco voltaremos discutindo sustentabilidade na política. Estamos de volta com o programa Capital Natural desta semana,
tratando do tema sustentabilidade na política. O programa Cidades Sustentáveis é um programa que tem como objetivo sensibilizar e mobilizar tanto a sociedade como os governos, especialmente os governos municipais, para que as cidades tenham o modelo de desenvolvimento sustentável, que pense e promova a qualidade de vida de todos e que seja uma qualidade de vida crescente ao longo do tempo. São 12 eixos que abrangem a área da saúde, da educação, do meio ambiente, da governança, da questão social, da questão dos direitos humanos. Cada eixo é desdobrado em várias ações. O que uma cidade que pretende ser sustentável tem que fazer? Para cada item de cada eixo, nos associamos a um indicador para avaliar, inclusive para estabelecer metas. A cada indicador nos associamos também a um caso exemplar, que seja uma referência. Vou dar um exemplo, né? A perda no sistema de distribuição de água, no caso de Tóquio, que desperdiça 3,1% na distribuição de água. Em São Paulo, o desperdício é de 26%. Né? O compromisso do candidato e do prefeito eleito, né, é, caso seja eleito, e agora para os eleitos, apresentar no prazo de 90 dias após a posse, em primeiro lugar, o diagnóstico da cidade, olhando no mínimo 100 indicadores básicos selecionados por nós, aqueles que a gente acha que são os fundamentais. O programa todo aborda mais de 300 indicadores. Durante a campanha, nós conseguimos a adesão de 555 candidatos. Depois das eleições, o que nós temos até agora é a adesão de 191 prefeitos eleitos. 20 das 25 capitais têm hoje prefeitos eleitos comprometidos. Uma população de quase 60 milhões de habitantes nas cidades onde houve compromisso com o programa Cidades Sustentáveis. No ano de 2007 surgiu a Rede Nossa São Paulo. A gente esteve na Câmara com empresários, com artistas, com intelectuais, com formadores de opinião, com líderes da sociedade civil. Então, essa mobilização, essa sensibilização da Câmara, junto com vários parceiros, fez com que a Câmara aqui em São Paulo aprovasse essa legislação. Então, hoje tem 29 cidades, né, junto com São Paulo, onde o prefeito é obrigado a colocar um plano de metas para a sua gestão. O atual modelo de desenvolvimento existe, né, porque existem muitos interesses e que influenciam as políticas públicas, inclusive através de financiamento de campanhas. Então, o desafio hoje da sociedade é promover essa consciência, fazer uma mobilização para que a sustentabilidade ganhe força política, capaz de influenciar políticas públicas e comportamento das pessoas. A evolução que a gente vê é muito grande, né? Ajudada por vários fatores, inclusive pela realização da Rio+20 aqui no Brasil e diante, inclusive, dos sinais que a gente tem hoje sobre as mudanças climáticas, sobre os riscos climáticos, sobre a baixa qualidade de vida, geralmente, nas cidades brasileiras, sobre a consciência, né, cada vez maior na sociedade, né, de que o planeta é finito. Então, dá para sentir, com certeza, que esse é um assunto que entrou na pauta, entrou na agenda e é um assunto cada vez mais importante na sociedade e, portanto, também na agenda política e na agenda pública. Carlos, costuma-se dizer que a preocupação com a sustentabilidade depende muito do nível de renda da pessoa. Com essa ascensão de uma nova classe média no Brasil, é possível se esperar um interesse maior ainda pela sustentabilidade? Na verdade, tem a ver com a informação. Né? Eu, há muitos anos atrás, o Nabil
certamente participou disso também, a primeira experiência de coleta seletiva aqui em São Paulo foi no governo Luiz Erundina, né? E houve projetos pilotos onde se ia para a escola, para as escolas municipais e se ensinava a criança sobre a importância da reciclagem, a importância, o quanto que você poder reciclar o papel significaria de não abater árvores, por exemplo. Essa criança ia para casa e puxava a orelha dos pais, educava os pais, não é? Então, por quê? Porque a criança, ela adquiriu aquela informação, adquiriu aquilo como valor e conseguiu levar para dentro de casa aquela informação e transformando aquilo em valor. Então, não adianta também só você fazer a classe média crescer e a classe média se jogar num consumo absurdo, voraz e não adquirir valores com relação a isso. Eu acho que o vereador Nabil colocou, a questão ela é transversal mesmo, ela tem que pegar várias políticas, ela tem que estar presente em várias políticas. Por exemplo, não dá para você pensar em sustentabilidade sem pensar em educação, não dá para você pensar em educação sem pensar em sustentabilidade, não dá para você pensar habitação sem colocar isso num contexto maior. Não é? A questão urbana, ela passa pela questão da sustentabilidade. Agora, é um grande desafio político. E é um grande desafio político que os tempos políticos e os tempos eleitorais não nos permitem fazer a discussão como ela precisa ser feita. Porque hoje o candidato, ele corre atrás de votos, ele corre atrás de agradar o eleitor e não de levar ao eleitor uma mensagem, né? Não foi o caso do vereador Nabil, mas é o caso, infelizmente, da maioria dos políticos que a gente vê. Nabil, na sua trajetória política, você trata de temas como urbanismo, mobilidade, todos temas ligados à habitação, ligados ao meio ambiente, mas sem rotular, sem dizer que está defendendo o meio ambiente ou lutando pela sustentabilidade. Trata desse tema. Você acha que a população, os eleitores já começam a estabelecer uma relação entre políticas públicas e meio ambiente, alguma conexão entre esses temas? Eu acho que sim. Né? Eu lembro, por exemplo, que na Eco 92, eu era superintendente de habitação popular aqui em São Paulo, era responsável pelo programa de urbanização de favelas, e eu estive fazendo uma palestra lá sobre urbanização de favela. E muita gente perguntou, por que você está indo, né, num encontro de meio ambiente falar de urbanização de favela? Né, era uma coisa estranha. Né? Hoje, né, quando você vai discutir com a população da favela um plano de urbanização, a questão do meio ambiente aparece. Quer dizer, por quê? Porque você está falando de beira de córrego, então você vai fazer a relação. Claro que você tem ainda aquela necessidade da moradia, mas a própria liderança da favela, não vou falar que qualquer morador da favela, já coloca a dimensão ambiental como uma dimensão importante. Eu acho que isso começa a aparecer. Por exemplo, agora eu vou falar do meu eleitor mais convertido. Quer dizer, hoje a discussão que se fazia na campanha é que o privilegiado não é quem tinha carro. O privilegiado em São Paulo é quem não precisaria usar carro. Né? E, portanto, isso significava uma reorganização da cidade para as pessoas não precisarem usar carro. Porque se você tiver não só um bom sistema de transporte coletivo, mas se tiver uma cidade melhor organizada, menos dividida, né? Porque hoje nós temos em São Paulo, isso não é muito diferente em outras cidades, temos uma grande concentração de emprego numa região da cidade e moradia em outra. Então, essa que virou um tema importante da campanha do Haddad, inclusive, né? A campanha de trazer o emprego para próximo do morador e trazer o morador para próximo do emprego. Não é um tema ambiental. Viagens inúteis, né? E claro, reduzir o tempo de viagem, podendo fazer viagens a pé ou viagens de bicicleta ou mesmo de transporte coletivo mais curtas. Então, esse é um tema que a princípio eu falo assim, isso não é um tema ambiental. Agora, esse talvez seja uma das principais questões de sustentabilidade na cidade. Né, sob todos os pontos de vista. Né? Então, eu acho que começa a haver uma visão sobre isso. Agora, vai demorar e... Agora, eu acho que também jogar esse tema na campanha, vamos pensar, a campanha da Marina em 2010, né? Ela foi importante desse ponto de vista, porque é claro que aqueles 20% dos votos não eram votos apenas de pessoas preocupadas com isso. Mas o fato dela ser candidata e ela se expor já colocou esse tema no centro do debate. Carlos, como é que você vê esse problema em âmbito nacional e estadual? Essa relação do eleitor
com os temas políticos, como ele relaciona meio ambiente e os grandes temas de política pública. Eu quero retomar a questão que o Nabil colocou, a questão de valores. Não é só valores, são exemplos também. Que exemplos que nós damos? Né? Cada um dos indivíduos. Nós recolhemos o copinho da rua, nós jogamos o lixo dentro do carro ou jogamos o lixo na rua. A ação coletiva, ela é uma somatória de ações individuais. Você tem um grande caos urbano porque indivíduos praticam essa ação em direção do caos. Então, a primeira questão que me parece é que, tudo bem, podemos discutir grandes partidos ambientalistas, etc., candidaturas, tal, mas nós temos que ter o foco no indivíduo. Isso me parece muito importante. A segunda questão que me parece importante, além do indivíduo, é a coragem política a qual eu já me referi aqui. O Nabil coloca acertadamente que a questão do automóvel, cidade rica é a cidade onde o rico anda de ônibus. Não é? Eu acho isso perfeito. Não é? Agora, nós temos um modelo de desenvolvimento nacional que tem se voltado muito para a indústria automobilística. Não é? Reduzindo impostos, facilitando o crédito, não é? E isso tem ajudado, tem proliferado o caos que nós vivemos. Quando que nós teremos coragem de enfiar o dedo na ferida e dizer que o automóvel é prejudicial? Que não dá para uma cidade como São Paulo, por exemplo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, viver tão dependente do automóvel. E não se trata apenas porque o transporte público é de má qualidade. Não é? Eu às vezes faço um teste com os meus alunos, perguntando o seguinte: aqui todo mundo é a favor do transporte público de qualidade? Todos são a favor. Aí eu falo assim, deixa eu entender um pouco a cabeça de vocês. Se o transporte público for de qualidade, a cidade fluir melhor, o trânsito caminhar bem, você pode sair com o teu carro mais tranquilamente pelas ruas. Todos riem, todos concordam com isso. Olha, isso não vai resolver se você não tiver uma mudança ao nível pessoal, de mentalidade. Não é? Então, é necessário fazer esse enfrentamento. No entanto, politicamente, isso não é muito agradável. Não é? Você dizer para o sujeito ali que vai realizar o seu sonho, né, do carro novo, que ele não pode, ou se ele comprar, ele vai ser super taxado, ele não vai poder entrar no centro da cidade, ele vai ter áreas de exclusão mesmo. Você dizer isso no momento eleitoral é algo complicado, mas nós precisamos resgatar a ideia da política, a política enquanto projeto, não enquanto marketing, não é? E colocar essas questões. Então, vamos para o último intervalo e voltaremos muito em breve para discutir esse tema, a sustentabilidade na política. Estamos de volta para o nosso último bloco. O tema desta semana é sustentabilidade na política. Conosco, Nabil Bonduki, vereador reeleito pela cidade de São Paulo, e Carlos Melo, professor de Sociologia e Política no INSPER. Carlos, o Nabil mencionou a eleição de 2010, inclusive a grande performance da Marina, que obteve 20 milhões de votos. Como é que você analisa isso? Você acha que há uma relação entre essa performance e um crescimento de consciência sobre a sustentabilidade? Em alguma medida, Gabeira. Eu acho que o fenômeno Marina Silva é um fenômeno complexo e não se limita só à questão da sustentabilidade. Eu acho que ela aparece como um rosto novo, ela quebra um pouco a polarização PT-PSDB naquele momento, ela surge como uma possível terceira via para quem já estava desgastado um pouco desse debate que tem sido uma mesmice nos últimos anos entre PT e PSDB. Então, eu acho que em grande medida os 20% da Marina estão aí também. Agora, é claro que a Marina, ela é uma figura repleta de simbolismo nessa área, na área da sustentabilidade, a própria figura física dela, né? A própria história dela, a questão da floresta, a questão do Acre, o seu mandato como senadora, essas questões todas estavam presentes, né? Agora, não dá para dizer que só isso levou a Marina àquela performance extraordinária. Eu acho que, inclusive, acho que
que teria sido muito importante que a ex-senadora tivesse sido candidata a prefeita em algum grande centro urbano do Brasil, né? Rio, São Paulo, Belo Horizonte, não sei, para de alguma forma continuar simbolizando essa questão. Nabil, apesar da importância do tema, quando nós fazemos uma pesquisa sobre a atitude do eleitor, ele valoriza uma série de temas e deixa esse do meio ambiente em segundo plano. Você acha que isso tende a mudar? Ou você acha que o meio ambiente vai continuar camuflado nos outros temas, vai continuar transversal aos outros temas, ou pode adquirir uma estatura própria e ser um tema importante nas próximas campanhas? Eu acho difícil que ele seja um tema em si. Eu acho que o mais importante seria fazer com que o debate dos outros temas, que são temas que interessam o dia a dia das pessoas, a grande maioria das pessoas, a temática do meio ambiente tivesse discutida. Inclusive, eu tenho uma certa dúvida se essa estrutura que nós temos nas prefeituras de ter uma secretaria do meio ambiente, né, como uma secretaria blocada, no meio de, por exemplo, aqui em São Paulo, de 29 secretarias, se é a melhor maneira desse tema ser trabalhado. Se não era melhor que a gente tivesse uma espécie de uma coordenadoria do meio ambiente no gabinete do prefeito, que tivesse a finalidade de garantir que em todas as áreas da prefeitura essa temática da sustentabilidade estivesse presente, como um braço, né, do prefeito para garantir que isso acontecesse. Porque existe no poder público sempre aquela situação que um secretário não palpita muito um do outro. Então veja bem, eu acho que o maior tema ambiental aqui do município de São Paulo, que é o tema dos resíduos sólidos, ele não está na Secretaria do Meio Ambiente, ele é de uma outra secretaria, tá certo? Quer dizer, é o maior tema ambiental, quer dizer, São Paulo produz 15 mil toneladas dia de resíduos. Né? Você considerar o que isso pode significar de reciclagem, dos prejuízos que se dá, é enorme. Isso não é tratado na Secretaria do Meio Ambiente. Né? O secretário do Jorge não conseguiu interferir significativamente na discussão desse tema. Né? E por aí vai, né? Na questão da mobilidade. Né? A questão da introdução por exemplo, de combustíveis limpos no transporte coletivo, que é um transporte sob concessão do poder público. E daí para fora, eu acho que tem quase todas as secretarias, a Secretaria da Educação, né? E como nós falamos agora, quer dizer, o problema da educação ambiental, mas não a educação ambiental como educação ambiental no âmbito do universo dos professores. Os professores todos precisam colocar essa questão, né, da sustentabilidade, a questão dos valores de maneira geral na sala de aula, quando for tratado de todos os temas, não ter um teminha blocado ali, embora isso possa também acontecer. Acho que é fundamental. Então, eu acredito que o tema da sustentabilidade ele tem que estar permeando os debates de todos os temas. E aí eu acho que ele pode ganhar um grande protagonismo. Infelizmente, chega ao final esse programa sobre política e sustentabilidade. Eu agradeço a presença dos nossos convidados, o arquiteto e urbanista Nabil Bonduque e o sociólogo Carlos Melo, doutor em ciência política pela PUC e professor de sociologia e política do INSPER. Muito obrigado, eu sou Fernando Gabeira, este foi o Capital Natural. Continue conosco.